Para você que está chegando nesse vídeo agora, eu quero te contar como é que foi que eu descobri a oração em língua. Na realidade, como é que foi que eu comecei a prática da oração em línguas. Como é que eu aprendi o hábito, esse hábito de orar em outras línguas. Se você achar que esse vídeo foi importante para você, se você gostar desse vídeo, curte esse vídeo, compartilha, deixa o like, que eu acredito que pode ajudar você e ajudar muita gente e me ajudar também. Ou seja, um ajudando o outro. Se o que eu vou falar nesse vídeo, se eu não tivesse certeza que é muito importante, que foi e que é muito importante para a minha vida e que pode ser para a sua vida, jamais eu teria o trabalho de fazer um vídeo, ainda pedir que você tenha a liberdade de, além de compartilhar, de deixar um like, comentar, deixar sua opinião. Jamais eu faria isso se eu não tivesse certeza, se eu não tivesse resultado na minha vida, se eu não tivesse convicção que é muito importante, inclusive, passar isso para outras pessoas. Eu tenho certeza, como 1 mais 1 é 2, eu tenho certeza que, ainda que você, caso você não entender, agora eu creio que você vai entender depois. Tá certo? Olha, há muitos anos atrás, muito mesmo, porque eu já sou um idoso. Eu já sou um idoso. E quando eu era adolescente ainda, eu virei alcoólatra. Aqui na minha cidade, no meu bairro, para as pessoas da minha faixa etária, quem lembra de mim antigamente, com certeza hoje olha, pode até nem entender, porque antes nem acreditava. Mas isso não é por mérito meu, por bondade minha, não. É pela graça e a misericórdia de Deus. Quer dizer, foi a força do Evangelho. Foi Jesus que fez isso na minha vida. Por isso que é muito importante a gente saber. Inclusive a palavra de Deus fala que enquanto há vida, há esperança. Não tem pessoa nenhuma que a gente possa olhar para ela e imaginar que ela não tenha jeito. Porque a palavra diz que enquanto há vida, há esperança. E Jesus é o nosso Salvador. É Ele que nos liberta. Irmãos, então o que acontece? Eu virei alcoólatra, ainda com os meus 14, 15 anos, eu já comecei, às vezes eu já bebia. Enquanto eu comecei a esconder, eu fui tomando escondido da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família. E depois eu acho que é impossível alguém que bebe, claro, não vai conseguir, jamais vai conseguir enganar as pessoas. Então um dia descobriram. E aí, então depois, o que acontece? Eu descobri hoje, depois que eu adquiri experiência, mais maturidade, tudo, e as coisas evoluíram também, né, a medicina. Por exemplo, depressão antigamente não tinha nome. Era mais raro. Há pessoas que falam que depressão é doença do século. É a doença do século. Pode ser. Não é disso que eu quero falar. Mas antes, naquela época, era raro uma depressão. Mas quando alguém caía em depressão, principalmente dependendo do grau,
As pessoas sabem o que falar? Falar, fulano ficou doido. Aí você não entendia nada. Você olhava a pessoa naquela situação, todo mundo falava que tinha ficado doido, ninguém sabia o que era depressão. Ou seja, depressão não tinha nome. E eu não cheguei a ficar assim. Mas futuramente, quando eu vim, as coisas desenvolveram, inclusive eu também, um pouco. Hoje, eu sei que naquela época eu tinha depressão, então eu virei alcoólatra. Virei alcoólatra, mas graças a Deus, de tanto ouvir, eu agradeço as pessoas que pregaram tanto para mim, que insistiram comigo, que eu achava enjoado, sabe, que eu... Vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Ninguém, crente nenhum, eu acredito que nenhum queria ser crente. Até quando você vai para a Bíblia, quando você vê os nossos pais na fé, eles não queriam ser crente. Mas Deus é tão bom que o chamado dele é forte, para ficar mais fácil de entender. Então o que acontece? As pessoas pregavam para mim, principalmente um irmão meu, carnal, irmão biológico, né, para ficar mais... Ele pregava muito para mim e eu desfazia muito, não acreditava mesmo. E quanto mais eu rejeitava a palavra de Deus, mais eu sofria. E a coisa foi ficando cada vez pior. Até que eu cheguei à conclusão de que realmente eu precisava de um jeito. Aquele jeito que eu acredito que muita gente até reconhece que precisa e muitos, infelizmente, nem encontram. Porque na realidade esse jeito definitivo chama-se Jesus Cristo, que ele é o salvador da nossa alma. Inclusive depressão é doença na alma. Aí um dia, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pelo poder da palavra de Deus, Jesus falou profundamente no meu coração. Então eu decidi me entregar a minha vida para Ele. Eu sei que todo mundo entrega sua vida para Jesus. Se perguntar, alguém vai falar, não, a minha toda a vida eu entreguei. Mas irmãos, entregar, que eu quero dizer, é falar, não, a partir de hoje eu vou segui-lo. Eu vou conhecer cada vez mais essa palavra, a palavra dele, eu vou buscar a presença dele, eu sei que ele pode transformar a minha vida e a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Isso é atitude, isso é decisão. E não é mérito não é por mérito não, é quando a graça de Deus chega na nossa vida. Amém? Bom, resumindo, aí até que um dia Jesus entrou mesmo na minha vida, me libertou do álcool, me libertou de drogas, na verdade. Eu não fui assim aprofundado em drogas não, mas a gente sabe que cachaça, cigarro, são drogas lícitas, não é crime, mas são drogas. E aqui e ali eu provava outro tipo também, como se diz, experimentei. Não me aprofundei não, mas que eu era mesmo alcoólatra. E perdido, sabe? Muito perdido. E se Deus não tivesse mudado a minha vida, há anos eu já não existiria mais, com toda certeza. Bom, aí assim que eu cheguei na igreja, conforme as pessoas falam por aí que eu fui ser crente, na realidade não é ir ser crente. Não é ir ser crente. Ir ser crente, muitos não vão, a maioria vai, não adianta nada também. Não é que não adianta nada, mas é porque às vezes a obra não... Ou seja, vai porque, sei lá. Você sabe o que eu estou querendo dizer. Muitos vão hoje, amanhã, depois e depois já... Bom, então o certo é quando Jesus, o Espírito de Deus, entra na sua vida. Jesus falou para Nicodemos, quando acontece o novo nascimento. Então, bem-aventurado é o homem que nasce de novo, nasce do Espírito. Amém? Bom, vamos seguir, para mim conseguir o objetivo de falar sobre a oração. Porque esse tema é oração em línguas. Mas eu estou contando um pouco do meu testemunho, quer dizer, indo um pouco mais atrás para ficar o contexto mais... Pegando o contexto para ficar mais fácil de entender. Então o que acontece? Cheguei, graças a Deus, a obra que Deus fez na minha vida. Jesus pôs uma sede na minha vida pela palavra, para ler a Bíblia, para buscar, para orar, né? Tem gente que fala do primeiro amor,
sabe? Eu acho que é esse momento, porque quando a gente chega para... E depois a gente tem que buscar o fortalecimento, né? Altos e baixos, às vezes é normal na vida do cristão, mas a gente precisa de fortalecer, porque senão a gente enfraquece muito e muito mesmo. Bom, então eu cheguei naquela sede, naquela vontade de ler, naquela vontade de entender, naquela vontade de conhecer mesmo, né, as coisas, que sempre um chega um de um lado, chega outro de outro, cada um fala uma coisa, tudo, cada um melhor do que a outra, e a gente quer conhecer isso tudo. O que que acontece? Como é que eu comecei a orar em línguas? Na verdade, nessa época eu não comecei. Quem dera se nessa época eu tivesse começado. Porque isso eu estava com... Isso há uns 30 anos atrás. Então, porque tem... Agora vai fazer 4 anos que eu tenho essa prática da oração em língua. Depois eu vou contar também um resultado, o que Deus já fez na minha vida, o que tem acontecido na minha vida, certo? Eu vou contar os testemunhos. Logo, logo eu estarei contando, nesse vídeo ainda. Bom, então um dia eu estava num serviço sozinho, na zona rural, na roça, para falar a verdade. Eu levantei de madrugada, uns 30 anos atrás. Levantei de madrugada e fui orar. E a gente sabe que a oração, a gente ora, vai indo, você ora para todo mundo. Você ora para o seu pai, para sua mãe, para seus irmãos, para ir pela igreja, para o papagaio, para o gato, para o cachorro, entendeu, irmãos? Para todo mundo, aí acaba o recurso. E eu de madrugada, 2 horas da manhã, eu estava orando. Aí veio na minha boca, e até então, irmãos, eu só conhecia a oração em línguas, porque quando eu lia lá na Bíblia, que a oração em línguas é um dom. Mas e de vez em quando eu via ou ouvia alguém orando, falando em línguas. Pessoa quando estava emocionada, naquela época, nos cultos, assim, as pessoas... Porque tem gente que pensa que a oração em línguas é só para quando está emocionado, para contar, não. Depois nós vamos entender isso. Mas então, bom, aí eu ouvia pessoas orando em língua de vez em quando. E sabia também que a palavra fala da oração em línguas, que é um dom. Hoje eu sei lá que o apóstolo Paulo ensinou a oração em línguas. Quem ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. A nossa mente não sabe nada. A nossa mente, nós mesmos não sabemos o que estamos falando. Certo? Quer dizer que o nosso espírito é que ora. E ora direto a Deus, e isso edifica as nossas vidas. Hoje, agora, quer dizer, futuramente eu fui entender isso. Né? Eu fui entender isso. E não entendo nada ainda não. A gente precisa entender mais e mais e mais. Certo? Então o que que acontece? Aí nesse dia eu estava orando e veio aquelas palavras assim na minha boca, sabe, para mim falar. Aí a minha mente falava assim, não, isso é heresia, rapaz. Na verdade eu não sabia nem o que era heresia. Não conhecia nem esse nome ainda na época, certo? Esse vocabulário ainda. Muito menos saber o que que era. Mas eu pensava assim, aí a minha mente falava, não, isso é da carne. Não, se ouviu alguém falando. E eu rejeitei. Irmãos, há uns 30 anos atrás. Bom, e sempre quando eu estava orando, vinha. Mas eu pensava assim, isso é da carne. Isso não é de Deus, não. Tem que ter cuidado, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tanta coisa que as pessoas falam, né? E a gente sei que a gente tem que ter cuidado mesmo. Só que não era esse o caso. Era o dom na minha boca. E eu não falava. Eu não entendia e ficava com medo até de estar pecando. De estar com criancice, com meninice, com heresia, na verdade. E eu não orava. Aí, quando foi um dia numa igreja, um irmão, até hoje eu lembro o nome dele, irmão Joaquim. É um homem que diz que orava. Para as pessoas, na oração dele, ele intercedia, as pessoas recebiam o batismo no Espírito Santo. E até então eu não sabia nem o que era batismo no Espírito Santo. Não sabia nem se existia Espírito Santo, que nem falaram para o apóstolo Paulo, acho que lá em Atos 19. Ele chegou e perguntou, por acaso vocês já foram batizados no Espírito Santo? E eles falaram assim, nós nem sabíamos nem se existe Espírito Santo, rapaz. E lá se você ler depois, você vai ver que aí ele orou, impôs as mãos sobre ele, e eles foram cheios do Espírito Santo e falaram outras línguas. Falaram em outras línguas, me parece que profetizaram.
Falar em outras línguas, certeza, tá lá. Não estou lembrado se profetizaram, mas oração em línguas. O que acontece? Nesse culto, esse irmão Joaquim ensinando uma técnica, tipo assim, para poder fazer as pessoas se soltarem. Sabe por quê? Porque, por exemplo, comigo já tinha acontecido. A palavra estava na minha boca e eu não falava. Então eu percebi que ele dava uma técnica, tipo assim, abre sua boca, fala, não sei o que, fala. Entendeu, irmãos? Eu conheço muita gente que faz isso, muito isso. Tem gente que critica, acha que não é certo. Eu prefiro, certo? Não falar nada sobre isso. Bom, e aí lá, eu lá... E antes, irmãos, eu me converti, na igreja que eu me converti, o dia que eu fui lá na igreja, que eu levantei a mão, que aceitei Jesus, foi choro para aqueles que creram, que acreditaram, né, que tiveram o discernimento que na verdade Deus estava fazendo um milagre na minha vida, foi choro para todo lado. Eu sei que alguns, porque isso já aconteceu comigo mesmo, o ser humano tem a tendência de julgar. Eu mesmo já pensei muitas vezes alguém aceitando Jesus, só porque ele está de grau. Porque no dia que eu aceitei Jesus, eu estava de grau. Mas eu sei que Deus fez uma obra na minha vida. Quando eu fui lá na frente, que eu fui lá, eu nem levantei mão não, já fui lá direto, eu já me sentia um cristão. Estava dentro de mim já. Entendeu? Isso é um testemunho que depois eu posso contar, mais detalhado. Mas até então, nessa igreja mesmo, que eu fiquei congregando, naquela vontade, aquela sede, né? Aí um dia, eu era casado de novo ainda na época. Minhas crianças eu só tinha um menino, na verdade, ainda. Bom, o caso não é falar sobre menino. Eu era casado de novo. Amém, irmãos? Bom, o que acontece? Aí eu tive um sonho, que eu cheguei lá na igreja, eu ia entrando para a igreja adentro, e veio uma bola de fogo, e eu acordei, irmãos. Quando eu acordei queimando. Aquela bola de fogo me envolveu. A princípio era um sonho, mas eu acordei de tanto calor, parece que eu estava me queimando mesmo. Aquela bola de fogo me envolveu no sonho e eu caí, entrei igreja dentro, fui parar lá no púlpito, no altar, que nem muita gente fala, né, queimando e tal, e aquilo apagou, não sei se apagou, sei que eu acordei, num calor, parece que eu estava queimando mesmo, e só foi isso. Eu lembro que eu contei para minha mãe, e depois minha mãe até falou para o meu pastor da igreja lá, ela mesmo falou para ele, eu falei, e aí mãe, o que ele falou? Aí ele falou que é bom, só falou isso, não passou disso. Isso assim quando eu tinha chegado na igreja. E já lá nesse culto que eu já estava falando sobre ele, do irmão Joaquim orando pelas pessoas serem batizadas no Espírito Santo, lá quando ele estava orando, muita gente orando e ele passando aqui as técnicas. A técnica, irmãos, entenda isso, é porque é um meio que muitas vezes as pessoas dá como uma estratégia, tipo assim, para fazer a pessoa abrir a boca, para ver se elas entendem, se elas desenvolvem, sei lá. Certo? Aí eu estava lá e vinha aquela coisa na minha boca, aquela mesma língua que já tinha vindo, que eu já contei que já tinha vindo, e eu não falava, pensava que era da carne, né? Minha mente falava que era da carne, era que eu tinha ouvido os outros, não sei o que, cuidado que isso é pecado, isso é criancice. Essa mesma língua estava para mim falar, mas eu não falava, e esperando ser batizado do Espírito Santo. Ixi, ali forçando e querendo receber o batismo no Espírito Santo. E sabe o que aconteceu, irmãos? O Espírito Santo falou para mim, falou assim, aquela língua, tá? aquelas palavras estavam na minha boca e eu não falava, o Espírito Santo falou assim, fala, fala. E ainda veio um homem ainda, que eu não sei nem quem é, uma pessoa veio, Deus usou uma pessoa, veio e falou, fala rapaz, você está cheio do Espírito Santo, você está cheio da unção. E além do mais, eu ouvi, dentro de mim a voz falou, fala. O Espírito Santo falou assim, ó, eu te batizei aquele dia do sonho lá, aquele dia lá eu te batizei. Fala, essa é a língua que eu estou te dando. Irmãos, eu creio. E naquela época lá eu tive a convicção que era o Espírito Santo falando comigo, me mostrando. Mesmo assim a timidez, ainda carreguei essa timidez, ó, anos e anos e anos. Você sabe por quê? Por causa de ensinamentos. Ensinamento contrário.
Ensinamento contrário. Tem gente que não, uns ensinam de um jeito, outros ensinam do outro, outros falam que isso não é, sabe? Eu acho que vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Então eu dava ouvido às pessoas que falavam que era heresia, que isso foi só para os apóstolos, foi só para os discípulos, não sei o que, não sei o que. E eu vim passando esse tempo todinho. Bom, o que que acontece? E quando, irmãos, a gente vai... Uma das coisas mais difíceis que as pessoas, quando aceitam Jesus, a gente não sabe nada. Na verdade, a gente nunca sabe. Mas a gente vai aprendendo alguma coisinha, né? Mas a gente chega sem saber nada, nada. E a gente pensa que tudo, ou quase tudo, às vezes é pecado, certo? Pensa que quase tudo é pecado. Pensa que é uma que tem na cabeça da gente. A gente chega na igreja, pensa que todo mundo que está lá é perfeito. E não é. A Bíblia fala que a palavra de Deus fala que Jesus nos salva, nos traz para Ele, para nos santificar. A palavra dele vai trabalhando na nossa vida, vai nos lapidando, vai nos libertando. Mas quando a gente chega, a gente vê uma coisa que acho que não é daquele jeito, a gente já imagina, mas está errado, isso eu pensei que... Então você vai levando aquela vida assim, sabe, prestar atenção nas pessoas. Se você vê alguém nervoso, por exemplo, você já imagina, uai, se brincar, você desiste por causa disso. Então a gente não pode ser assim. A gente sabe que a gente não é perfeito. A palavra de Deus fala que nós pecamos direto. Aquele que disser que não tem pecado, já está pecando, ele é um mentiroso. Por causa disso que Jesus, nosso Salvador e advogado, para perdoar os nossos pecados, todo pecado que for levado até Ele com arrependimento. Só que o arrependimento, quando nós arrependemos, confessamos o pecado e aí não pecamos mais. Porque Ele falou, não pequeis, se acaso pecar, a palavra fala, temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Então, por isso que Ele é advogado. Se nós não tivéssemos falhas, não tivesse erros, não precisava de advogado. Mas todo cristão, ele erra. Tem que ser como um acidente, mas ele acaba errando. Então, o que acontece? Então, quando a gente chega na igreja, a gente pensa que lá não tem pecado, que é todo mundo perfeito. Não é assim. Não é assim. Então, o que acontece? Aí eu fui lutar. Cheguei... Sei que Deus fez uma obra na minha vida, transformou minha vida, me libertou disso, daquilo e tanta coisa. E isso não significa que eu não tenha defeito, todo ser humano tem defeito, né? Todo mundo peca. Nós não podemos ter prazer no pecado, vigiar para não pecar. Se caso pecar, temos advogado, mas ele mesmo fala, não pequeis. Se acaso, né? Mas a gente acaba pecando. Mas não pode ter prazer, alegria no pecado. O cristão genuíno, o pecado entristece ele. O cristão que nasceu, ou seja, se não tiver nascido de novo, a Bíblia fala que na verdade não é cristão. Cristão é aquele que nasceu de novo. Então, se ele nasceu de novo, a natureza dele é a natureza de Cristo. Aí ela não combina com o pecado. Então, ele não vai viver na prática do pecado. Certo? Bom, aí, irmãos, o tempo foi passando, eu fui amadurecendo e tendo dificuldades, que todo mundo tem, né? Claro que tem. E eu comecei a ouvir falar sobre ler livros, né? Livros, por exemplo, irmão David Robertson, um pastor americano. Eu encontrei aquele livro, foi uma maravilha, sabe? Eu comecei a ler e falei, espera aí. Comecei a analisar, sabe? Analisar aquele livro, que ele ia contando testemunho. E eu cheguei à conclusão de que naquela timidez, aquela palavra sempre estava na minha boca, mas eu nunca falava, sabe? Eu deixava a minha alma, a minha mente me condenar, muitas vezes até o diabo mesmo. Então, irmão, se você for orar, quando a palavra vem, você cuidar que o diabo fala, isso é da carne, sabe? A sua mente pode falar, né? A sua mente mesmo, seu pensamento, a sua alma, seu sentimento mesmo pode falar, mas tem que ter cuidado, porque o inimigo é o primeiro, porque ele não quer que ninguém ore, principalmente a oração em língua, porque está edificando a si mesmo, edificando em Deus. Então, uma pessoa edificada em Deus não precisa falar mais nada, né? Pelo menos por enquanto, dá para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer.
Então o que que acontece? Aí eu fui lendo esse livro e as coisas foram ficando tão difíceis. Eu falei, um dia eu cheguei à conclusão, mas que saber, eu vou orar em línguas. Eu vou orar. Eu vou orar. E tinha uma dificuldade, mas eu orava tímido, até com medo de estar pecando, aquela coisa. Aí um dia eu sentei na minha cama de noite, fiz uma oração curta, mas objetiva. Falei, Senhor, eu estou orando em línguas. Eu oro em línguas. Mas hoje, como se diz, eu já oro, mas hoje eu quero ver bem, irmãos, o que que Deus permite. Você precisa de entender, que senão você vai confundir o negócio, mas foi uma permissão de Deus, tá bom? Vamos entender isso aí. Vou contar, você vai entender. Eu orei e falei, Senhor, hoje o Senhor vai me mostrar a respeito dessa oração em língua. Se eu não estou pecando, se isso não é heresia, se isso é do Espírito Santo mesmo, o Senhor vai me mostrar hoje. Fiz essa oração bem curta, bem objetiva e deitei. Assim que eu deitei, irmãos, assim que eu me deitei, eu já senti assim, comecei a querer dormir, eu senti ver por trás, me deu tem um golpe que pega a gente por trás aqui, ó. Principalmente os meninos, os rapazes sabem, você enfia a mão por aqui, traz ela aqui. Isso é uma coisa que ninguém sai disso, só se for, tiver muita técnica mesmo. Bom, resumindo, aí veio alguém e me pegou assim, e pensa o clima que ficou o quarto, o clima pesado e ruim. E eu falei, gente, e eu falei assim, dizem, eu imagino que eu falei assim, uai, porque eu tive o pressentimento que eu falei, só falta ser um demônio que está me pegando aqui por trás. E era, irmãos. Na hora que eu falei, entenda, isso foi Deus, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. E era a resposta da minha oração. Quando eu falei, ele me sujigou mesmo. Estou explicando, senão você vai pensar, mas então a oração faz a demônio te pegar? Não, não é isso, irmãos. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então Deus permitiu, digamos que ordenou para me dar a resposta da oração. Tá entendendo? Porque aí ele me segurou mesmo, e aí eu fiquei tímido ali, o clima ruim. O quarto, só Deus é que sabe o jeito que estava. E eu orava e repreendia e clamava o sangue de Jesus. Tem crente, irmãos, que tudo dele é clamar o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus foi só para nos salvar, foi o preço. Ele é como homem, ele derramou o seu sangue no nosso lugar, fez aquele sacrifício da sua vida no nosso lugar, derramou o seu sangue para pagar o nosso pecado. Aquele processo ali, aquele processo ali de salvação. A nossa vida, nossa alma foi comprada com preço de sangue. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, foi derramado por isso, no lugar nosso, entendeu? Então o sangue de Jesus não expulsa o demônio, mas tem gente que fala. Bom, aí eu clamava o sangue de Jesus também, e orava, e o demônio tá aí, eu na mão do demônio, irmãos. Oh, Deus, você não está entendendo, não. Aí sabe o que aconteceu? Aí a voz veio no meu ouvido, assim, que eu sei que foi o Espírito Santo, falou assim, ora em línguas. Irmãos, até hoje eu lembro as 2 ou 3 palavras que eu falei em línguas. Foi 2 ou 3 palavras, até hoje se eu for falar aqui eu falo. Porque a gente não precisa estar emocionado para falar, não. Isso é um dom, e o dom a gente ativa aí na hora que quer, certo? Eu falo umas 3 palavras assim, irmãos, na hora que eu falei, aí eu vi. Eu não senti não, eu vi. Clareou nas minhas costas assim, sabe aquele relâmpago assim, claro de fogo, e ele me soltou assim, ó, na carreira. Correu. Você entendeu, irmãos? E isso, você sabe o que foi? A resposta da oração. Isso é uma das coisas que eu nunca parei de orar em línguas mais. Não é fácil não, irmãos, não é fácil não. Para começar, você tem que vencer a sua alma, você tem que vencer a sua mente, porque a nossa mente humana, ela nos condena. A nossa alma, que é o lugar do nosso sentimento, nossos pré-sentimentos, ela nos condena também. Porque a alma, ela é difícil. A alma, ela vai mais pelos desejos da carne. Por isso que a Bíblia fala que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Porque o espírito é revestido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. E a carne não, a alma não. O negócio dela é dar trabalho. Só que aos poucos,
Principalmente quando você começa, você vai orando em língua, ela vai se convertendo, se quebrantando, até o Espírito mandar nela. A ponto do qualquer coisa, o Espírito, se for o caso, uma comparação, que ele chega e fala, não, quem manda aqui sou eu. Por isso que pode acontecer de você começar a orar, a sua alma, no seu sentimento, ou às vezes até mesmo o inimigo, chegar e falar, isso é meninice, isso não é, sabe? Isso não é de Deus, isso é, entendeu? Querer te tirar de ideia. Você pode, usa o poder da palavra, você fala, está escrito. Está escrito. Tem diversos lugares, mas por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo ensinou isso ali, ó, igual, certo? Então lá é lá que ele fala, ele ensinou. Não é só lá não, irmão. Só estou falando lá porque talvez é o endereço na Bíblia mais certo agora, certo? Mas existe, não, se a gente pegar o contexto, você vai ver que isso é bíblico mesmo. Então ele diz que quando nós oramos em outras línguas, nós estamos orando direto a Deus e edificando a nós mesmos. Mas a gente tem dificuldade. Tem vezes que a gente fica tão bom para orar, tão animado a orar, e já tem vezes que a gente fica assim meio, você entendeu? Porque isso é natural. Então, eu comecei a fazer essa prática da oração em língua e eu tenho dificuldade. Todo mundo tem dificuldade, sabe? Porque tem os, como se diz, os pretextos. Mas, para a gente orar, não precisa estar com vontade, não. Você tendo consciência da necessidade e crer na palavra, fé, a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, a testemunha daquilo que se espera. Então você pode chegar, as coisas podem estar do jeito que tiver, você começar a orar, está difícil de orar, não está tendo palavra, ora em línguas. Pede esse dom do Espírito Santo se você não tem. E cuidado, porque senão você tem e pensa que não tem. Porque sua mente, às vezes até o inimigo, faz você chegar a uma conclusão, uma imaginação de que você não tem. E muitas vezes você já tem. Se não tem, peça. Você entendeu, irmãos? E aí, eu venho nessa batalha. Graças a Deus, que nem eu estou falando, não é fácil, mas a gente precisa de fazer um propósito. Então a minha prática da oração em língua é essa. Quer saber de uma coisa? Por isso que eu te falo. Aí quando eu fui liberto do alcoolismo, de vício, dessas coisas, aí, meu irmão, eu fui lutar. Aí foi quando eu fui fazer, depois eu com 40 e tantos anos, trabalhando de motorista, sabe? Trabalhando, enfim, estou falando motorista porque na verdade foi onde eu mais sofri, foi trabalhando de ônibus coletivo. E depressão, aí eu fui parar no médico, e me passaram remédio controlado. Ó, eu comecei a tomar, o médico passou remédio controlado, eu tomei Rivotril e amitriptilina, mais de 30 anos. Assim, eu comecei com frontal, daí foi mudando, mas sempre mais de 30 anos remédio controlado. E foi amitriptilina e Rivotril até sempre, contando todos esses remédios, mais de 30 anos na base desses remédios. Rivotril e amitriptilina eu tenho certeza que foi mais de 10, fora as outras marcas anteriores, certo? Você sabe o que aconteceu quando eu comecei a prática da oração em línguas? Eu não era homem para ficar sem, no mínimo, um Rivotril todo dia, às vezes 2, dependendo do clima, o serviço, sei lá onde eu estava, trânsito, sei lá, se brincar até mais do que isso. Mas não resolvia nada não, só evitava dor de cabeça, aquela tensão, mas aí ia acabar com o meu estômago e aquela coisa que faz mal mesmo, a gente sabe disso. E eu chegava a pensar assim, gente, eu cristão, eu dentro da igreja, eu oro, eu faço tudo que a palavra ensina, claro, a gente nem faz do jeito que deveria fazer, mas sempre faço. Saber que isso é que vai me matar, eu já estava concordando já, que eu ia beber isso até morrer. E a oração em língua, sabe o que aconteceu? Me libertou. Tem mais de 4 anos que eu posso dizer que eu não bebo uma cibalena. Deixa eu fazer uma correção. Porque depois que eu tive Covid, e a Covid me deixou uma sequela, quer dizer, me deixou na época, graças a Deus já fiz o tratamento, né? Eu tive que ir no cardiologista e tal, e fiz os tratamentos, tomei remédio, já não tomo mais o remédio. Então, irmãos, depois disso aí que eu comecei essa prática, que Deus me libertou também através da oração em línguas, edificando o meu espírito, me edificando em Deus. Quando eu assustei, eu já não precisava mais de remédio controlado. Tem mais de 4 anos que eu não bebo. Nesse percurso todinho eu tomei
Esses remédios, que foi um remédio que o cardiologista me passou, só uma correção no relógio aqui, né? Que foi negócio de Covid. Também já faz mais de ano que eu não bebo. Estou com 63 anos. Não sou melhor nem mais forte do que ninguém, mas estou forte, graças a Deus. Isso aqui não vale nada. Isso aqui é simplesmente a nossa casa, né? Terrestre. Um dia isso aqui vai para a terra e o nosso espírito, edificado em Deus, juntamente com a nossa alma, vai seguir o nosso destino. Na verdade não é nem nosso destino, é a nossa origem. Efésios capítulo 4, me parece, a palavra fala que Deus, Ele nos projetou nele, antes da fundação do mundo. Esse mundo que nós vemos aqui, ó. Antes disso, dele fazer isso aqui, nós já existíamos, já estávamos no projeto dele lá, aonde? Nos céus. Nos céus. Já éramos projetos do reino. Ele nos projetou nele. Então a gente já estava lá, e quando nós entramos nessa casa, o nosso espírito, a nossa alma entrou nessa casa terrestre, né? Aí ele nos deu forma física, mas esse físico aqui, a gente sabe muito bem disso, vai para a terra, e o nosso espírito recriado em Cristo. Esses dias eu até fiz uma postagem. Sabe por que o homem sofre? É porque o homem, ele é um espírito. Ele é um espírito. A Bíblia fala que Deus, ele é o pai dos espíritos. Ele é um espírito e é o pai dos espíritos. Então nós não somos carne, não, nós somos espíritos, que temos uma alma e vivemos nesse corpo físico. Então o corpo vai para a terra, o nosso espírito, juntamente com a nossa alma, salva, curada, transformada, liberta, vai para a terra prometida. Vai para, o que a Bíblia promete? Nova terra, novos céus, nova terra. Amém, irmãos? Que Deus seja glorificado. Eu quero que você entenda. Eu não contei tudo, não. Tem muita coisa ainda para contar a respeito da oração em línguas. E uma hora eu quero fazer um detalhamento, uma detalhação, sei lá, sobre a forma de orar em línguas. Porque muitas vezes é natural a gente passar por essa dificuldade, que nem eu passei, e ainda passa. Você acha que não tem dúvida hoje, não? Hoje ainda não? Com todos esses, assim, esse testemunho que eu contei, digamos que essa prática que eu contei, e mais algumas grandes coisas que Deus tem feito na minha vida, para mim são grandes, certo? Ainda assim tem hora que ainda vem a dúvida. Você acredita? Vem. Mas eu quero te falar, para você orar, não precisa ser lá no culto, na hora da unção, na hora que está aquele clima, você fica emocionado, você começa a falar, não. Você pode falar trabalhando, dirigindo, pescando, na igreja, fora da igreja, no culto, sem estar no culto, qualquer hora. Eu sei que se eu for sair falando alto, falando em língua alta na rua, as pessoas vão falar que você está doido. Sei que também que você não vai querer fazer isso. Mas eu estou te falando que você pode. E às vezes você não vai sair falando alto na rua, não precisa de gerar som, mas você fala. Ei, irmãos, irmãos e irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Ouça esse vídeo. Se for o caso, ouça de novo, sem entender. E se você achar que é bom, que foi bom, pode fazer sua crítica aí, pode falar o que você achar, o que você pensa. Eu já critiquei. E há coisas que eu acredito que tem coisas que até hoje a gente critica, que depois a gente vai ver que estava errado. Irmãos, quantas coisas eu fiz, tinha 100% de certeza que estava certo na época, e agora eu vim entender que estava errado. Não era daquele jeito. Eu tinha uma boa intenção, uma boa ideia, estava num bom sentido, mas hoje eu vi que no mínimo, não vou dizer nem que deram errado, mas que não é daquele jeito que funciona. E outros que eu deixei de fazer também, que achava que não devia fazer, e podia ter feito. Está entendendo, irmãos? Mas, oração em línguas. Se você inscrever nesse meu canal, toda vez que eu fizer um vídeo, eu já tenho alguns lá, mas toda vez que eu fizer mais um, vai chegar aí para você. Se você deixar o like,
o YouTube vai entender que está sendo bom, está sendo importante para alguém e vai evoluir mais. Tá certo, irmãos? Que Deus seja glorificado. Eu vou parar por aqui porque eu acho que, não, sei lá, o telefone, eu acho que esse telefone não vai comportar esse comprimento de vídeo, mas já está 40 minutos falando. Certo, irmãos? Mas que Deus seja glorificado. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia.